E o renomado cientista Ricardo Galvão, aquele que ficou conhecido como o cientista do INPE que enfrentou o Bolsonaro, então, hoje ele é presidente da principal agência de financiamento de pesquisas científicas do país. E na semana passada o Galvão se meteu em uma polêmica ao criticar o movimento que pede um ambiente mais acolhedor para mulheres e mães na ciência. Esse é o assunto do plantão do Meteoro. E quando a ciência bate a porta, eu bato a porta de Dom Everton. E aí, Everton, tudo certo? E aí, Vitor, tudo certo por aqui? O que não tá muito certo é nas agências de fomento, nas agências de financiamento de pesquisa no Brasil, que foi uma semana turbulenta para elas. Primeiro, então, a gente vai falar aqui do CNPq. Então, o CNPq tem hoje o Ricardo Galvão na presidência. E o CNPq, ele é a principal agência que financia pesquisas científicas no Brasil. Então, tanto o CNPq, que é ligado ao Ministério da Ciência, junto com a CAPES ali, que é ligada ao Ministério da Educação. Uma das coisas que o CNPq faz é oferecer as tais bolsas de produtividade para os pesquisadores no Brasil. Como que funcionam essas bolsas de produtividade? Como o próprio nome já diz, são bolsas que elas são oferecidas para os pesquisadores mais produtivos, né? O que é ser mais produtivo na ciência aqui no Brasil? Publicar um monte de artigo científico e orientar um monte de aluno de mestrado e doutorado. Então a gente tem ali 5 níveis de produtividade, né? Cada nível ali tem os seus benefícios. Então, o pesquisador que consegue essa bolsa, ele tem ali um incremento no salário. Ele ganha também o que a gente chama de taxa de bancada, que é um dinheiro para ele utilizar para pesquisa, para comprar equipamento, comprar reagente químico para laboratório. Mas acho que a principal vantagem de você ser um bolsista de produtividade é que você tem acesso a editais específicos do CNPq. Então o CNPq lança um edital de pesquisa lá e olha, a gente vai dar, sei lá, R$400 mil para financiar uma pesquisa, mas só pode participar quem tiver no topo da pirâmide, quem for bolsista de produtividade no último nível, né? E quem é que avalia os pesquisadores para saber em que nível de produtividade que ele está? Os próprios pesquisadores, especialmente aqueles que estão no topo da pirâmide, que estão no nível maior. Então essa é uma informação importante para a gente guardar para esse plantão, que quem define que quem vai estar no topo é quem está no topo, certo? E isso é um ciclo muito cruel, Vitor, porque imagina que por algum motivo aconteceu alguma coisa na sua vida, você é um cientista que era muito produtivo, aconteceu alguma coisa que durante 1 ano você parou de produzir, né? E aí você vai receber menos dinheiro, né? Com menos dinheiro, você vai ter menos oportunidade para fazer pesquisa, e com menos oportunidade para fazer pesquisa, você vai ser ainda menos produtivo. Então, essa bolsa de produtividade, ela é bastante cruel, assim, né? O modelo que ela funciona. E aí, eu queria voltar para o fim de 2023, né? Para um tweet da doutora Maria Carlotto, que ela é professora de Ciências Sociais da Universidade Federal do ABC. Pode colocar na tela pra gente? Vamos lá. Você pode ler pra gente o tweet da Maria Vamos Carlotto, lá. por favor? Maria Carlotto disse assim: resultado preliminar da Bolsa Produtividade do CNPq reconhece minha carreira, mas aponta que não fiz pós-doc fora. Pandemia? Governo Bolsonaro? Não. Provavelmente suas gestões atrapalharam essas iniciativas, o que poderá ser compensado no futuro. Essa era uma aspas que ela abriu ali. Então, Isso, suas gestações, né? provavelmente suas gestações... Ah, isso, desculpe, eu li errado. Então provavelmente suas gestações atrapalharam essas iniciativas, o que pode ser compensado no futuro, tá vendo? Exatamente. Isso foi um parecer, então, de um dos avaliadores, que é anônimo, a gente não sabe quem é, né? E ainda teve um segundo parecer que disseram, abre aspas, além disso, acredito que com os 2 filhos já maiores, ela irá focar no aumento de sua produção científica e formação de alunos de mestrado e doutorado. Então, de acordo com o parecer desse avaliador, ela não pôde subir de nível de produtividade porque os filhos atrapalharam as gestações, a maternidade atrapalhou a carreira dela, né? E lembrando, como ela mesma citou, esse período de menos produtividade foi durante a pandemia e durante o governo Bolsonaro, né? 2 das grandes maiores tragédias que a gente já teve no Brasil e no mundo, né? E aí, Vitor, quando a gente fala nessas dificuldades em que mães, pais, principalmente mães, enfrentam quando elas são cientistas, a gente precisa citar o movimento Parent in Science, que a gente pode traduzir ali como parentalidade na ciência.
né, que fala principalmente sobre os desafios das pesquisadoras que se tornam mães durante a carreira científica. A gente tem uma reportagem da Super Interessante, que ela é bem interessante, você pode colocar na tela pra gente, só a manchete pra gente ver, né? Que ela conta a história, então, do Parent in Science, da Fernanda Stanisławski, que foi a fundadora desse movimento aqui no Brasil, que ela busca, então, apoiar mães na ciência, propondo políticas de apoio e ações para tornar um ambiente científico mais acolhedor, né? E aí, esse movimento, ele teve muitos avanços, né? Se você puder colocar outra manchete que eu trouxe aí pra gente também, uma das coisas que esse movimento trouxe é que agora, no currículo do pesquisador ou da pesquisadora, é possível colocar licença maternidade ou licença paternidade. Porque quando você pegava o currículo de pesquisadoras que foram mães, por exemplo, aparecia ali um vazio de um período que ela ficou um tempo sem produzir artigo científico, sem orientar. E esse vazio era visto com maus olhos, né? Tipo, cara, por que ela parou, né, de produzir? E aí agora no currículo é possível colocar que nesse período ela estava de licença maternidade. E esse avanço foi graças ao Parents in Science. Também legal. com o apoio do Parenting Science esse ano, e também com essa repercussão aí do parecer dizendo que a gestação atrapalhou a pesquisadora, o CNPq agora, ele determina que as pesquisadoras que foram mães, elas têm 2 anos a mais para analisar a produtividade. E quando a gente analisa a produtividade, a gente analisa ali dos últimos 5 anos, né? E aí agora, se a pesquisadora quiser colocar que ela esteve de licença maternidade, ao invés de ver o que ela produziu nos últimos 5 anos, o CNPq analisa o que ela produziu nos últimos 7. Né? Então isso é um grande avanço para reconhecer, né, e tornar o ambiente mais acolhedor. Então, Vitor, quando a gente olha essa história, a gente vê que o Parenting Science tem sido muito importante para deixar o ambiente científico no Brasil mais igualitário, né? E aí vem a fala do Ricardo Galvão, que é presidente do CNPq. Então, para a gente lembrar quem foi o Ricardo Galvão, também eu trouxe uma manchete do G1 ali, né? Que traz o demitido do INPE por Bolsonaro, Ricardo Galvão é o novo presidente do CNPq. Então a gente lembra que era aquela época que tava as queimadas na Amazônia e o INPE mostrando, né, que tinha muitos focos de incêndio, e acabou tendo esse embate aí entre Ricardo Galvão e Bolsonaro, né? E aí o que rolou, Vitor? No dia 30 de janeiro de 2024, o Ricardo Galvão participou de um evento na Unicamp, que foi o Encontro Anual da Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. Um evento científico da universidade. E no final do evento, rolou uma mesa redonda e perguntaram pro Ricardo Galvão o que ele acha dessa questão de equidade de gênero na ciência. E aí tinha vídeo disso, da resposta dele, e o vídeo foi removido. E o vídeo foi removido porque a resposta dele foi, assim, um pouquinho estranha, né? Mas a gente teve a participação da Ana Art, né, que é pesquisadora lá da Unicamp, e ela escreveu no Blogs Unicamp uma reportagem sobre, uma matéria sobre essa fala do Ricardo Galvão. Você pode colocar pra gente? Vamos lá. Então ela escreveu uma matéria aí que gestar atrapalha a ciência, cobrar por políticas públicas também. E aí, Vitor, lá embaixo, a gente tem uma parte em que ela descreve o que o Ricardo Galvão disse. Pode ir mais para baixo lá? Vamos lá. É quase no fim. Aqui o Parenting Science. Isso, tá um pouquinho mais para baixo. Aí, exatamente aí. Um pouquinho mais para cima ali. Qual foi a resposta do Ricardo Galvão, né, quando perguntaram para ele? Aí, abre aspas. O que as mulheres querem quando reclamam disso, da desigualdade de gênero, as que são produtivas, não é que sejam tratadas de forma paternalista. Isso não é o ponto. Elas querem que o trabalho e qualidade seja reconhecido igualmente aos homens. E aí vem a parte que causou polêmica. Eu tenho recebido, e vou dizer claramente, uma que me atrapalha muito, que é a organização Parent in Science, que a gente acabou de citar. Que elas mandam o tempo todo requisições ao CNPq para criar processos de bolsas separadas para mulheres e julgamento separado para mulheres. Isso não vai ajudar a ciência brasileira. Então tá aí o Ricardo Galvão dizendo que o Parenting Science
tem atrapalhado ele muito no CNPq. O Party Science se posicionou, né, dizendo que nunca mandou esses pedidos rasos de avaliar mulheres separadamente ou de dar metade das bolsas para mulheres e metade para os homens, né? A gente também teve notas de repúdio da Associação de Docentes da Universidade de São Paulo, né? E a gente teve também uma nota de esclarecimento do Ricardo Galvão por meio do canal oficial do CNPq. Então eu trouxe a outra manchete ali. Tá aqui, ó. Isso. Você pode colocar lá no penúltimo parágrafo. Vamos lá. Que aí o Ricardo Galvão ele tenta se explicar, né? E aí ele diz que a maior parte das propostas apresentadas pelo Parenting Science mira no topo da pirâmide. Querem aumentar a igualdade de gênero sem considerar a questão das demandas, que está em sua base. Então, basicamente, o que o Ricardo Galvão está dizendo é que o Parenting Science está reclamando com a pessoa errada, porque o problema não está no topo da pirâmide, o problema está na base, nas universidades, né? E aí, como eu disse lá no começo, quem avalia a produtividade dos cientistas geralmente não é quem está na base, é quem está no topo, né? E aí, só para fechar aqui, Vitor, eu trouxe um tweet da minha amiga, grande amiga Lina Guilard, lá no Twitter, que ela trouxe um dado muito interessante. Vamos ver. Vou até colocar na tela pra gente. Foi. Você pode ler ali pra gente, por favor? Vamos lá. Desde a criação do CNPq, na década de 50, apenas homens ocuparam o cargo de diretoria da instituição. Foram mais de 25 homens ao longo de 7 décadas e nenhuma única mulher. Se adicionarmos o recorte de cor, a situação se torna ainda mais constrangedora. E tá aqui o percentual de homens na presidência aqui do CAPES, do CNPq e do FINEP. Isso, exatamente. Então, recortando agora pro CNPq, né? Então a gente tem aí 70 anos de CNPq e nunca uma mulher assumiu a presidência, né? E isso, Vitor, é um efeito bem conhecido na ciência, que a gente chama de efeito tesoura, que à medida que você progride na carreira acadêmica, a proporção de mulheres diminui. Então, se num curso de graduação a gente pode ter 50% de homens e 50% de mulheres, quando você vai para o doutorado, a proporção de mulheres diminui. Quando você vai para pesquisadoras, né, em universidades públicas, a proporção de mulheres diminui ainda mais. Quando você vai ver pesquisadores que estão num alto nível de produtividade, é menor ainda. Então esse efeito tesoura é como se tivesse um corte na proporção de mulheres ao longo da carreira acadêmica. E isso é um fenômeno que não é exclusividade do Brasil, é um fenômeno mundial, e que é um problema estrutural, né? Não é um problema do Ricardo Galvão em específico, ou na gestão Ricardo Galvão, é um problema aí, como a gente viu, de 7 décadas, pelo menos, dentro do CNPq. Pois é complicado. E aqui com esse papo, a problemática ali seria também até dar um peso diferente para o movimento criado aqui por essa cientista gaúcha, né, a Fernanda Stanisquaski, que criou esse movimento e tal, e tá aí, enfim, no fim das contas, a quem reclamar se não ao presidente do CNPq, como criar mudança real, se não falando com o topo dessas estruturas, né? Não, exatamente. Assim, a gente realmente é um problema da nossa sociedade, não é um problema também exclusivo da ciência, desse corte da proporção de mulheres com o avanço da carreira, mas a gente vê que esse é um problema que, se não é causado pelo topo, é um problema que, para quem tá no topo, tá muito confortável, né? E eu, né, falando agora a frase do Galvão, né, mas não do Ricardo Galvão, mas do Galvão Bueno, sentiu, né? O Ricardo Galvão sentiu, o que mostra que o Parenting Science tá fazendo um excelente trabalho, né? Porque se tá incomodando quem tá confortável no topo da pirâmide, é porque tá funcionando, né? E aí, então, a gente lembra, né, que o Ricardo Galvão teve muita coragem em confrontar o Bolsonaro, e agora a gente espera que ele tenha coragem também de confrontar a si mesmo e as suas próprias ideias, né? Que realmente não foram bem aceitas na comunidade científica, e confrontar as próprias ideias geralmente é uma tarefa bem mais difícil do que confrontar as ideias do Bolsonaro.
Não, tá aí. Então, ó, vida longa ao movimento Parent in Science. Um salve especial, então, para a cientista, pesquisadora Fernanda Stanisquaski. Falou? Tamo junto. Obrigado aí pela sua luta, obrigado pelo seu movimento. Sempre que a gente estiver buscando igualdade, sempre que a gente estiver buscando dignidade para as pessoas, esse é um movimento geral, amplo e restrito. Dignidade para um é dignidade para todos. Então, um salve à Fernanda e um salve a você também, Everton. Muito obrigado aí pelas informações. Salve, Vitor. Valeu, esse foi mais um plantão do Meteoro. Voltamos logo mais em mais uma edição. Esquenta não.